responsabilidade que ele tinha para a sua época, ele ainda tomava o cuidado de separar um tempo para cuidar da sua família. Repita comigo: eu preciso ter cuidado, zelo pela minha família. E isso é em todos os sentidos. Primeiramente, o homem, ele é chamado pela Bíblia como o cabeça da mulher. Ele é chamado o homem da casa. É aquele que a Bíblia diz que ele é o provedor da sua casa. Então, eu digo que casamento não é para mulher, que casamento é para homem que quer assumir responsabilidade. E dependendo da palavra responsabilidade, a gente vai subentender no somatório da responsabilidade, em que nem o pai, muito menos a mãe, irá entregar o seu filho ou a sua filha para qualquer outro homem, para tomá-lo como noiva e como casado. Porque cuidar de filho não é fazer filho. Fazer filho leva apenas alguns segundos. Mas cuidar de filho e zelar pelo casamento, aí é que a giripoca torce o rabo bem direitinho, dá logo no final. Porque quando se trata de família, não estamos, e disse aqui, repito outra vez, irmãos, de que quando se trata de família, a Bíblia em nenhum momento está dizendo para mim, para você, que ser pai, ser mãe é ser pais perfeitos. Não tem pais perfeitos. Também não existe filhos perfeitos. Não existe também famílias perfeitas. Mas existem famílias equilibradas dentro da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então perceba que o texto, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz que ele tinha 7 homens e 3 mulheres. 3 mulheres, filhas e 7 homens, filhos. Observe que é uma família grande, uma família de grande número. Significa o seguinte, que se você tem grandes quantidades de filhos, a despesa também será maior. Se você tem filhos, todo pai e toda mãe, não é? Ele nunca vai olhar primeiro para si, primeiro aos filhos. Até alguns anos atrás, eu me preocupava com sapato, não é? Com roupa, com tipo de corte do cabelo. Hoje, quando chega novembro, outubro, novembro, meu irmão, se for até pano de saco de visto, mas os filhos, eu quero cheirosos e bem arrumados. Porque você gerou filho com a sua esposa, não para jogar no mundo como alguém diz, mas para criá-los no temor da palavra de Deus. Por quê? Porque filhos são heranças do Senhor. É o que muita gente não está lembrando, pastor Rubens, de que filho não é só a mistura de óvulos. Filhos não é a junção do óvulo masculino com o óvulo feminino. Filho, ele é herança de Deus. Se ele é herança de Deus, ele não te pertence. Biologicamente eles te pertencem, mas não é propriedade sua. É Deus quem te deu por herança dele a você como pai e como mãe. Daí está o porquê das orientações bíblicas no cuidado da esposa, no cuidado do esposo para com os seus filhos. Observe também que no versículo 3 do capítulo 1 diz o texto sagrado, observe aí, diz que ele
tinha 7 filhos, 7 filhas, 7 mais 3 é quanto? 10 filhos. Só que, além dos 10 filhos, ele tinha uma empresa, ele era fazendeiro. Ele tinha exatamente, como a Bíblia diz, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, não é isso? 500 jumentas, ou melhor, 500 juntas de boi, não é isso? Também 500 jumentas. E para completar a empresa, ele tinha grandes quantidades de homens, mulheres também, acredito eu, ao seu serviço. Primeiro, Jó era zeloso para com a sua casa. Segundo, ele tinha que cuidar da sua vida empresarial. Terceiro, ele tinha que tomar cuidado e zelar também pela família dos seus empregados. Então, era um homem em que a Bíblia já disse que ele era um homem temente a Deus. E detalhe, Jó não diz aqui que ele era servo de Deus, mas ele temia a Deus. Por que não era servo de Deus na questão bibliológica aqui? Porque ele não era sacerdote, ele não tinha ligado sacerdotal. Você não vê Jó aqui dentro do templo, não é? Não vê Jó aqui levantando altares. Por quê? Porque o altar que ele tinha dele era para a casa e a família dele. O que é que queremos aqui? É que muitas vezes nós somos bons cantores, bons pregadores, mas péssimos pais e péssimos maridos ou mulheres dentro da nossa própria casa. Então, o cuidado aqui era grande. O texto diz que ele, além de ter essa preocupação, no versículo 4, diz que ele tinha também algumas preocupações. E qual era? Os seus filhos, por serem de grande quantidade, 10 filhos, não é? E diz o texto que muitos deles faziam banquetes fora. Fazendeiro gosta de comer carne, sim ou não? Sim. Fazendeiro gosta de beber vinho, banquetes grandes, bufetes completos, na linguagem de hoje, né? Grandes bufetes, não é? Fazendeiro normalmente gosta de ter contato com outro fazendeiro. Então a festa regava a noite toda. Mas o texto diz que ao turno de cada festa, você imagina isso aqui? Alguns escritores ousam dizer que era a festa do mês inteiro, porque um deles decidia dar uma festa, um banquete, e logo este pai de família zelava pela educação, não somente social, mas também espiritual. Quem aqui zela pela vida espiritual da sua casa? Quem aqui zela? Que conversa é essa, pastor? Orar pela sua família, jejuar pela sua família, ler a Bíblia com a sua família, estimular seus filhos a servir a Deus, não para ser cantor, porque hoje está uma moda dentro da igreja, não é? Estou criando meu filho para ser pastor. Não, senhor, crie seu filho para ser crente e para morar no céu. O cargo é suficiência dada por Deus. Amém? Amém? Deus tem seu filho? Você vai orar para o seu filho? Ó Deus, abençoe meu filho, que ele seja o obreiro. Não, senhor, não, senhor, não, senhora. Peça para que ele seja primeiro o céu, porque quem é servo, estude e entenda a voz daquele que é Senhor. Amém? Porque hoje tem muita gente crente, mas é crente no carro, crente na bateria, crente no teclado, crente na mesa. Eu tive um membro, quando era pastor, que se você tirasse ele da mesa de som, ele deixava de ser crente. Por quê? Porque nunca foi servo. Então, prepare a sua casa para servir a Deus com alegria. Isso aqui é muito sério. É pano para manga. E a hora não dá, você. A hora não dá. Né? Então os mundo volta mais. Ou também não quer mais ouvir. Pastor, fala muito. Olha aí. Mas diz o versículo 5. Olha aí, o versículo 5 diz assim. Que
sucedia o decorrido de dias, não é isso? Veja aí, aqui é claro, bem claro. O turno de dias, de quê? De seus banquetes, como dissemos, não é? Era festa, o mês e o dia inteiro, né? Mas o detalhe do versículo 5, além do banquete, além da festa, é que ele, Jó, santificava a cada um deles. E detalhe, se tem detalhe é porque faz importância, senhor não. Ele se levantava de madrugada. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite. Vida cristã sem sacrifício não tem muito valor para Deus. Para ser crente, você tem que tomar a primeira ciência. Eu terei que sacrificar algumas coisas para estar e para servir na casa de Deus. Repito, para estar e servir na casa de Deus. Por que está, pastor? Por que está? Porque até para vir para a igreja, hoje tem pessoas que priorizam outras coisas. Porque a Bíblia não proíbe você ter vida social, mas você tem que aprender a lidar com as prioridades. Olha, veja bem, chegou domingo, não tem muita visita na minha casa, mas faz quanto tempo? Mas se a visita chegar no domingo, se ela não quiser vir para a igreja, ela vai ficar em casa só, mas eu tenho que estar na igreja, congregando com a congregação inteira. Me entende? E isso faz parte, o pastor faz, porque quem tem prioridades não troca o que é priori para o que é deficitário. Não, porque se é prioridade, é primazia.